Já quero compartilhar com vocês neste momento a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Glórias a Deus. Que está lá em Filipenses, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Filipenses, capítulo 1. Aleluias. Todos acharam? Quem não achou, me ajuda. Fala aí, me ajuda. Os obreiros estarão ajudando você, te auxiliando aí. Amém? Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha o que vai dizer. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Meus amados, enquanto estava ali meditando na palavra do Senhor, estudando ali para trazer a mensagem, né? E o Senhor já vem falando já há alguns dias sobre diversos assuntos aqui na igreja. Sobre várias formas de nós seguirmos adiante, sem olhar para trás, sem retroceder, sem desistirmos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele tem falado também aos nossos corações que nós vivemos numa era que é marcada por uma busca incessante de sucesso, de progresso. E infelizmente muitos têm se perdido neste processo de alcançar os seus objetivos, de alcançar o seu alvo, de alcançar os seus projetos. E infelizmente muitos têm até se perdido naquilo que Deus tem lhe dado, propósitos que o Senhor até mesmo revelou. E aí o Senhor, Ele me fez lembrar sobre várias coisas que eu passei na minha vida, na minha caminhada com Ele. Muitas coisas que eu acabei abrindo mão, por não entender os propósitos, por não entender o que Deus tinha para a minha vida. E aí Ele me fez lembrar sobre algo, como nós, seres humanos, desistimos tão fácil dos nossos objetivos. Talvez você é uma pessoa ou conheceu alguém que começa algo e desiste. Você já conheceu alguém assim? Tudo que inicia, deixa pela metade, não conclui. É um curso que inicia, mas acaba não concluindo. É um projeto ali que a pessoa projeta, mas nunca sai do papel. Nunca sai do esboço. É um sonho inacabável. Ou até mesmo é algo que a pessoa ela coloca, determina no seu coração, passa um período, ela vai e desiste, ela larga. E aí o Senhor me fez lembrar, quantas pessoas se qualificam para um determinado ramo, e ela nunca exerce, ou acaba não exercendo, aquilo para o qual ela se qualificou. E aí Ele me deu alguns exemplos. Por exemplo, pessoa, né, que ela inicia ali a sua jornada, um curso de qualificação, uma faculdade para medicina, porque ela almeja se tornar um médico, almeja se tornar uma médica. Só que ali no seu trajeto, no seu decorrer, na sua jornada, essa pessoa ela não segue a rumo ali a se tornar um médico. Às vezes ela para numa enfermagem, por exemplo. Ou uma pessoa, por exemplo, que ela se qualifica como uma pessoa administradora de empresas. Hoje nós temos cursos aí de administração de empresas, processos gerenciais.
E aí você vai olhar para a pessoa, às vezes é uma pessoa que ela nunca empreendeu, não tem um empreendimento em mente, e muito menos tem uma empresa, ou pensa em ter uma empresa. Porque na mente daquela pessoa, aquela qualificação no qual ela se tornou qualificada, muitas vezes só serve para prestar serviço a outros e nunca a si próprio. E muitas vezes, por que que nós andamos com essa mentalidade de nos qualificar para algo e nunca chegar ao objetivo final? Porque nós paralisamos no percorrer da jornada. Muitas pessoas acabam ali desistindo devido aos desafios, às etapas que terão que enfrentar, que terão que passar. E muitas pessoas não estão dispostas a passar pela etapa, a passar pelo desafio, a serem desafiados a algo novo. E por isso muitas vezes desiste. O desânimo acaba vindo, a tristeza acaba vindo, a frustração acaba vindo. Por quê? Porque no percurso a pessoa se deparou com coisas, circunstâncias que ela não estava esperando que ela poderia enfrentar para chegar até o seu alvo, o seu objetivo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É igual o ditado popular: poetas que nunca fizeram um poema. Quem já ouviu esse ditado? Músicos que nunca escreveram uma música, porque tem medo de prosseguir, tem medo de avançar, tem medo de enfrentar os percursos, ali as adversidades, aquilo que vai lhe causar um certo desafio. E é por isso que hoje nós temos a discrepância entre qualificação e o que está em prática. Nos deparamos com várias pessoas qualificadas, mas que não colocam em prática aquilo que adquiriram, o conhecimento que adquiriram. E aí eu estava lembrando da minha jornada, e vocês vão entender que isso tem tudo a ver com o espiritual. O porquê que muitas pessoas vivem travadas na sua vida espiritual. E aí o Senhor me fez lembrar da minha caminhada, como que eu iniciei. E eu estava até dando risada sozinha hoje, pensando, porque quando nós vamos para o mercado de trabalho, ainda mais quem é jovem, que tem ali o seu primeiro emprego, é interessante porque você é ingênuo, você não conhece as malícias do mundo, você não conhece, você não entende muito bem, então é como se você estivesse sendo jogado aos leões, essa é a verdade. E eu fui uma pessoa que eu trabalhei desde muito cedo, muito nova, com 12 anos, eu já cuidava de crianças, dos vizinhos, o vizinho era doido de deixar as crianças comigo. E eu cuidava ali de algumas crianças. Com 15 anos eu arrumei o meu primeiro emprego, que ainda não era registrado. Não sou muito velha, mas o meu primeiro emprego sem ser registrado foi numa locadora. Quem conhece aí as fitas cassetes? Conhece? Ô, Glória, eu não estou sozinha na igreja. Ficava rodando a fitinha com a caneta, né, irmão? Ô, tristeza. E aquele foi meu primeiro emprego com meus 15 anos. E eu estava dando risada porque eu era tão ingênua que qualquer pessoa me enganava. Tanto que eu já contei, alguns aqui podem até lembrar, que essa experiência que eu tive na locadora, tinha uns rapazes que sempre iam lá todo final de semana alugar fitas. E aí um dia eles acharam de pregar uma peça em mim. E eu estava nova, eu só tinha um mês lá. E eles falaram assim: olha, eu quero alugar 3 filmes que lançaram agora. Eu falei: fala o nome que eu vou ver se tem, né, no arquivo. Antes da gente procurar nas prateleiras, a gente vê se tem registrado no computador. E eu estava sozinha nesse dia no balcão. E ele falou assim: olha, eu quero assistir aquele filme, As Tranças do Rei Careca. Gente, eu era tão boba, tão ingênua, que eu fui procurar no computador. Aí eu falei assim: tem certeza? Não tem. Foi lançado quando? Ele falou assim: recentemente. Então procura o segundo, que é A Volta dos que Não Foram. E eu fui lá. Vocês dão risada, mas é sério, eu fiz isso. E eu comecei a pesquisar.
Ele falou assim, olha, eu não estou achando nenhum desses dois. Qual é o terceiro que você falou? Poeira em alto mar, vê se tem aí. Eu, poeira em alto mar. E aí no terceiro eles já não aguentaram, eles começaram a rir. Mas porque eu era ingênua, boba, meu primeiro emprego ali com pessoas mais maduras, entre aspas, né? Que você vê uma pessoa fazendo um negócio desse e não vê maturidade nenhuma. Mas ali foi meu primeiro emprego. E ali eu já estava encontrando dificuldades. Qual foi a minha primeira dificuldade? Ter a malícia. Não a malícia voltada para o mal, mas a malícia de você se proteger das artimanhas do diabo, se proteger ali até mesmo das frustrações, porque aquilo dali poderia me causar uma vergonha no qual me travasse, porque era o meu primeiro emprego. Só tinha apenas 15 anos. E aí o meu segundo emprego já foi na área ali da limpeza, eu já estava com 18 anos, já tinha o David, então eu não tinha muita opção, eu tinha que pegar a primeira coisa que me apareceu, e não desmerecendo a área da limpeza, porque foi da onde eu tirei o sustento do meu filho naquele primeiro ano de vida dele. Mas o meu segundo emprego já foi na área da limpeza, ali eu já estava um pouco mais cascuda, devido às coisas que eu já estava vivendo. Mas ali também eu já travei batalhas, ali eu já travei obstáculos que eu não esperava ter, porque até então na minha mente pode parecer besteira, mas sabe qual que era o meu sonho naquela época, e eu lembro como se fosse hoje, porque quem já viu pessoas que trabalham na área da limpeza, elas utilizam um certo uniforme, sim ou não? Gente, quem trabalha aqui, não estou desmerecendo ninguém, por favor, não me entendam mal. Mas eu me olhava naquele uniforme, apenas com 18 anos, eu falava, eu poderia estar num lugar melhor. Eu poderia estar fazendo uma outra coisa. Eu poderia estar me qualificando para uma outra coisa. E quando eu me olhava naquele uniforme, eu falava assim, um dia eu vou me vestir de social. Um dia eu vou trabalhar de social. Esse era o meu pensamento. Fiquei nessa área durante quase 4 anos, virando já 4 anos. Meu próximo emprego, eu fui ali para a área de produção, auxiliar de produção e operadora de máquinas, onde eu trabalhei durante 3 anos à noite. Eu entrava às 6 horas da tarde, às 18 horas da tarde, e saía às 6 da manhã. Era 12/36, era um dia sim, um dia não. Sendo feriado, Natal, Ano Novo, sábado, domingo. O dia que caísse eu tinha que trabalhar. Enfrentei mais obstáculos, coisas que eu não esperava enfrentar. Passando esse período que eu trabalhei aí durante 3 anos à noite, eu fiquei um período no qual ali fiquei desempregada. E esse período que eu fiquei desempregada, eu já estava um tanto que frustrada com as coisas que eu já estava vivendo. Os obstáculos, eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho, eu tinha um projeto. Nessa época eu já conhecia Jesus, eu já sabia quem era Jesus e o que Ele tinha para a minha vida. Só que devido às decisões, aquilo dali acabou se desviando e eu acabei travando desafios que eu não estava esperando para a minha vida. E aí nesse período, quando eu saí desse emprego, eu fiquei ali quase um ano desempregada. Foi quando a minha mãe ali começou a buscar com o reverendo, onde ele estava, no novo templo que ele estava, onde até o pastor Danilo congregava com ele. E eu lembro que tinha, toda quarta-feira, tinha a tarde da bênção, se eu não me engano, era esse nome que eles davam no culto da tarde, né? Tarde da bênção. E aí eu comecei a frequentar os grupos de jovens, e ali nos grupos de jovens, o reverendo um dia conversou comigo e falou assim, ó, sua mãe falou que você está desempregada, e já vai completar quase 1 ano que você está desempregada, né? Eu falei, sim. E vocês vão entender o porquê eu fiquei tanto tempo sem esperar, sem arrumar emprego. E aí ele falou assim para mim, olha, aproveita esse tempo livre que você tem, para você nos ajudar aqui na igreja. Toda quarta-feira tem um culto da tarde da bênção.
E eu discipulo 3 jovens. Na época era o Levi, o William e tinha uma moça, eu não lembro o nome da moça, Renata. Eram os 3 jovens que ele estava discipulando ali. E ele falou, se você quiser fazer parte do grupo, você vem toda tarde, porque eu fico aqui na igreja, eu realizo o culto, mas antes de realizar o culto, os jovens saem, fazem um evangelismo aqui na região, e as pessoas eles levam para dentro da igreja para eu fazer a oração, e ali eu já realizo o culto. E eu topei, eu estava distanciada de Deus, porque na época eu estava trabalhando à noite, então não tinha tempo para a igreja, e isso me fez distanciar, sair da igreja. E a minha volta foi aonde ele estava, congregando. E eu passei aí. E aí eu comecei a travar novamente obstáculos. Porque eu estava desempregada, não tinha dinheiro, 2 filhos. Somente minha mãe que trabalhava e também trabalhava na área da limpeza. E eu lembro que teve 2 dias que na época eu morava no Munhoz. Eu fui do Munhoz até o centro de Osasco a pé. E aí na segunda vez que eu fui, ele ficou sabendo porque ele se deparou comigo descendo a ponte ali que fica do lado ali de um ponto de gasolina. E ele falou assim, o seu ônibus para ali? Eu falei, não, é que eu vim andando. Naquela hora ele já surtou. Como assim? Mas fala, desafios, obstáculos. E aí eu comecei a trabalhar ali junto com os jovens nesse período que eu estava ali, né, livre. E aí teve um dia que ele falou assim, olha, agora vocês não vão ficar evangelizando aqui no calçadão e nem aqui na porta da igreja. Vocês vão lá para a Avenida dos Autonomistas. E eu lembro que foi eu e o William evangelizar lá. E na hora que a gente estava passando ali, onde tem a Igreja da Graça, a gente atravessou, aonde é agora ali, se eu não me engano, o Ibis. Vocês sabem o Ibis ali? Antes era uma escola que vendia cursos de informática e vendia cursos EAD, que era o EJA, né? E eu estava passando ali com o William, e o William conhecia a dona da escola de informática. E bem na porta assim estava a plaquinha lá, precisa-se de atendente. E a gente tinha ido evangelizar lá. Eu só passei e olhei, quando foi no outro dia o William entrou em contato e falou assim, olha, eu falei da dona lá de você e ela quer te conhecer, quer fazer uma entrevista. E era na área de vendas. Nunca tinha trabalhado na área de vendas. E eu fui fazer o processo seletivo, conversei com ela, tudo mais, era para vender cursos. Irmãos, vou falar para vocês, não tinha um dia que eu não chorava no serviço. Era uma época no qual as pessoas já não estavam mais buscando cursos, porque cada um já tinha computador na sua casa. As pessoas já aprendiam já na sua casa a mexer no Excel, no Word, na internet. Então ninguém queria mais saber de ficar comprando pacote Office. E aí eu lembro que quando entrava um cliente, a minha supervisora já olhava para mim e falava assim, é para fechar. Aquela pressão de vendedor. O evangelista Kelly conhece bem isso aí. É para fechar. Naquela hora já me travava tudo por dentro, porque eu não sabia como falar. E aí eu entrava na sala, a sala era a porta de vidro. Aí ela ficava passando de um lado para o outro. Já fechou? E o cliente aqui, ó, de costa para ela. E eu só balançava a cabeça assim, quase chorando, falando, não sei nem o que dizer. Eu sei que eu fiquei 6 meses lá, eu não vendi um curso. Mas eu chorava todos os dias. Porque na hora que o cliente saía, mas aquela mulher falava no meu ouvido. Mas falava. E eu falava, mas eu não tenho jeito para isso, eu não nasci para isso, por que me colocaram aqui? E eu não podia rejeitar, porque eu tinha 2 filhos. E o pior, eu não queria envergonhar quem me indicou também, que ainda era da igreja. Eu sei que no final das contas a escola acabou fechando, porque realmente era um período bem final, assim, onde não se comprava mais cursos. E a escola não conseguiu se manter, acabou se fechando e eu saí daquilo. E ali eu fiquei mais algum tempo desempregada. E eu fiquei tão frustrada com aquela experiência, eu fiquei tão frustrada com os obstáculos, com a maneira que foi conduzido ali, o jeito que eu não conseguia, porque eu me achava incapaz de realizar algo,
que tudo que me aparecia depois, eu falava, não quero, não é para mim, isso não dá, isso eu não posso, isso eu não sei fazer, isso não... E o interessante é que as únicas vagas que apareciam para mim era na área de telemarketing. E todo mundo que chegava perto de mim falava assim, ó, telemarketing é pauleira. Você tem que falar, você tem que fazer isso, você tem que falar aquilo, todo dia é xingamento, é isso, você tem que aguentar desaforo. E eu fugia disso. Até que um certo dia eu fui fazer umas entrevistas, tanto que eu ia fazer as entrevistas. Houve um tempo que eu falei assim, ó, eu preciso pelo menos tentar. E aí eu fui fazer, acho que se eu não me engano, eu fiz mais 5 entrevistas. As 5 entrevistas eu desistia. Porque eu encontrava obstáculos. Na hora que chegava da bendita dinâmica em grupo, eu falava, ixi, agora não dá. Agora não é para mim. Eu não vou conseguir. Fala, medo, insegurança, incerteza, traumas. E eu lembro que uma entrevista me marcou muito. Eu estava numa sala onde tinha 20 jovens fazendo a entrevista. E nós iríamos participar de uma dinâmica em grupo. E aí a recrutadora, ela pegou assim 3 canetas. E ela falou assim, olha, essa caneta aqui, ela veio de Paris, tem valor X. Ela colocou um valor bem alto na caneta. Dando um exemplo, a segunda caneta veio de tal país, tem valor tal. E essa tal caneta veio de outro lugar importada, tem valor tal. Todas com valor altíssimo. E ela pegou uma Bic e falou assim, agora você tem que me vender essa caneta aqui. E eu quero que você me convença o porquê que eu devo comprar essa caneta. Fala obstáculos, desafios. E na hora que ela fez isso, eu peguei a minha ficha. Ela estava só explicando a dinâmica para o povo. Eu peguei a minha ficha. Gente, eu confesso para vocês, eu teria passado menos vergonha se eu tivesse participado da dinâmica do que se eu tivesse desistido. Eu peguei minha ficha, passei pelas 20 pessoas e falei assim, olha, eu não vou participar não, tá bom? Ela, por quê? Eu falei, não, porque eu acho que essa vaga não é para mim, não quero. Aí na hora ela falou, você está com medo da dinâmica? Desse jeito na frente de todo mundo. A minha cara foi para o chão, porque realmente era isso. Eu estava com medo de realizar a dinâmica. Eu estava com medo de enfrentar aquele desafio que me foi posto ali. E aí hoje eu entendo que eu poderia ter ali, porque ela me falou que todas aquelas canetas era de alto padrão. A marca dela era de alto padrão. Porém eu tinha que vender uma Bic. Eu poderia naquele momento ter falado para ela, olha, hoje o mundo, estou dando um exemplo, poderia ter falado, hoje o mundo e as empresas em si, elas buscam ter uma rentabilidade, ter recursos, oferecer serviços, prestar serviços, sem ter muito custo. Você está falando que você trabalha com canetas de alto padrão, mas essa caneta que eu estou te oferecendo, você pode trabalhar com a mesma qualidade, com um custo baixo, onde você pode colocar a sua marca. Ponto. Por quê? A caneta ela era alta, o valor dela era alto por causa da marca, e não pela qualidade. A qualidade era a mesma da Bic. Vocês estão entendendo? Só que naquele momento eu vi algo tão difícil de ser realizado, um obstáculo tão grande no qual eu não poderia passar, que fiz o quê? Eu desisti. Só que ali começou o trabalhar de Deus, porque depois de eu ter desistido daquilo, só o que me aparecia era telemarketing, 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 telemarketing. Aí chegou um dia eu falei assim, não, eu tenho que enfrentar esse negócio. E aí eu fui fazer uma entrevista, era até perto de casa. Passei na entrevista, fiz a bendita da dinâmica. Com 3 meses que eu estava trabalhando como operadora de telemarketing, fui promovida para supervisão. E ali eu consegui construir uma carreira na liderança, no qual eu passei a liderar, de 3 meses só de trabalho, eu passei a liderar 300 pessoas. Você sabe o que é isso?
algo que eu poderia ter vivido antes, mas por causa do medo, por causa de enfrentar os obstáculos que estavam sendo colocados diante de mim, eu estava retardando aquilo que Deus já queria me preparar e entregar na minha mão. E no mundo espiritual não é diferente, gente. Porque muitos começam a caminhada com Cristo e desistem pela primeira dificuldade, pela primeira adversidade. Desiste de seguir para o alvo, porque está enfrentando um obstáculo. O Senhor, quando Ele olhou ali para Abraão, Ele falou, sai da tua terra e vai... da tua parentela e vai para um lugar aonde eu lhe mostrarei. Ele não falou para Abraão que ele iria enfrentar no meio do caminho. Ele não falou, porque talvez se ele tivesse revelado para Abraão que ele iria enfrentar, Abraão não teria nem saído da sua parentela, local aonde lhe causava um certo conforto. Local onde, de um certo ponto, ele tinha uma segurança, porque ele estava entre os seus entes queridos, ele estava entre os seus familiares. Aonde aperta o sapato, tem alguém para lhe socorrer. Fora da tua parentela, indo para um lugar que você não conhece, se você passar aperto, é você e Deus. Quem está entendendo, diga amém. E o Senhor nessa noite está falando, filho, a promessa que eu te entreguei, a marca da promessa, como nós cantamos, ela está sobre a sua vida. Mas o que fará você chegar até a promessa é a sua persistência. É se você não retroceder. É se você não olhar para os obstáculos. É se você não olhar para as diversidades. Porque uma das coisas que impedem de nós vivenciarmos aquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas é o medo. Fala, o medo. E aí vem a consequência da desistência. Pode reparar, se você é uma pessoa que tudo que você começa, você para, pode olhar se não é devido às dificuldades que você passa. Pode reparar se você não parou, se for por causa disso, porque você sentiu ali dificuldade de prosseguir. Não foi por questão de desânimo, não foi por questão de tempo. Pode reparar. É por causa das dificuldades e o medo de seguir adiante. E uma das coisas que nos causa esse medo, que nos causa a desistência, é até mesmo a falta de visão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso a importância de nós buscarmos em Deus qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Porque um dia que eu sei, eu tenho a visão do propósito de Deus, pode vir o que vier, eu não desisto, porque eu sei claramente o propósito de Deus sobre a minha vida. Não é só eu ouvir, como muitas pessoas, ou até mesmo profetas, chegam até mesmo para você ou para mim e falam assim, olha, eu te vejo grande, eu te vejo um grande homem de Deus, eu te vejo uma grande mulher de Deus, e aí você recebe aquilo, mas você não tem a visão daquilo, você não tem a convicção daquilo. Você não vai lutar por aquilo. A tendência é na primeira dificuldade você desistir. A tendência é na primeira perseguição você desistir. A tendência é na primeira ali, desânimo que você tiver, ou frustração que você tiver na sua caminhada com Jesus, é você desistir. Por quê? Porque você não tem a visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que nós precisamos, na nossa caminhada, estar alinhado com a palavra de Deus e ter convicção daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Quando o Senhor Ele deixou os ensinamentos para nós em Efésios, no qual ele fala da armadura de Deus, e ele fala da primeira armadura, que é o quê? O capacete da salvação. Por que que ele cita essa primeira armadura? Porque quando eu tenho na convicção, na minha mente, que a salvação, ela já foi me entregue na cruz do Calvário, eu não desisto por nada, eu não abro mão da minha salvação. Mas por quê? Eu tenho a visão clara da salvação sobre a minha vida. Gente, eu já deparei com pessoas que eram fervorosas na presença do Senhor. Pelo menos aparentemente era. Que com o passar do tempo eu encontrei novamente, a pessoa já não estava mais seguindo a Cristo. Já não estava mais nos caminhos de Deus.
E aí muitas vezes você vai conversar com a pessoa, a maior parte, 99%, elas vão dizer a mesma coisa. Porque me fizeram isso, me fizeram aquilo, não gostei disso, não gostei daquilo. E por causa dessas pequenas coisas, a pessoa deixou o propósito maior, a visão maior, que era o quê? A salvação. Deixaram de lado a convicção, o propósito de Deus para suas vidas. É por isso que o Senhor fala para nós, olha, colocai o capacete da salvação, porque quando eu coloco eu não desisto. Da mesma forma é na nossa vida interpessoal, na nossa vida profissional. Se eu tenho convicção daquilo que eu quero para a minha vida, eu não desisto. Se eu me capacito para algo, eu me capacito para de fato exercer aquilo. E o interessante é que quando é um propósito guiado por Deus, por mais ainda que eu não exerça aquela função, aquilo que eu estudei, ela coopera para o reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu posso não me tornar um médico lá fora, mas eu me torno um médico de almas. Eu posso não me tornar uma administradora de empresas lá fora, ou até mesmo uma administradora da minha própria empresa, mas eu passo a administrar com zelo aquilo que Deus me entregou. Se eu sou qualificada em comunicação e marketing, por mais que eu não trabalhe na área do jornalismo, na mídias, mas eu acabo cooperando para aquilo, para o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Mas infelizmente o diabo, ele semeia o medo em muitos corações para que eles não prosperem, não prossigam, não tenham sucesso nem na sua vida pessoal e nem na sua vida espiritual. E isso é sério, porque uma coisa liga a outra. Hoje eu entendo que aquele treinamento de telemarketing era para os dias de hoje. Era para eu saber lidar com pessoas de todas as idades, todo tipo de pensamento, gostos. De manhã eu cuidava de 150 pessoas. Essa fase que eu trabalhei na área de telemarketing, eu entrava às 6 horas da manhã e saía às 8h30 da noite. O primeiro turno era 150 pessoas, o outro turno era mais 150. E ali eu lidava com todo tipo de gente, tinha que saber falar com todo tipo de gente. Mas para que era isso? Era o Senhor ali trabalhando na minha vida, para que hoje eu pudesse exercer aquilo que Ele me qualificou. Diga aleluias. E é por isso que aqui em Filipenses, a palavra ela nos fala e nos relata: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então tem muita gente que não entende nem esse versículo, porque acha que Jesus vai completar a obra de um dia para a noite, e não é. Aqui o apóstolo ele está sendo bem claro: até o dia de Cristo. Fala caminhada, jornada. É cada dia Ele está completando o seu propósito em minha vida. Diga aleluias. É como se Ele tivesse dado uma data. Olha, a partir da data de hoje, do dia 23/8/2024, até a vinda de Jesus, que pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser aqui a 1000 anos. Vocês estão entendendo? Ele vai completar a obra dele. Só que eu preciso entender que o quê? Até eu preciso continuar e não desistir. Eu preciso estar convicto que aquele que entregou a boa obra ou iniciou a boa obra, ele irá completá-la. Então cabe a mim o quê? Prosseguir, não desistir. E isso em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes você é uma pessoa no qual o Senhor chamou sim para você se qualificar, ser um grande empresário, ser uma grande mulher, um grande homem
na obra do Senhor, mas você tem desistido porque você tem olhado para as dificuldades. Você tem rejeitado porque você sabe que você vai passar lutas. Você tem rejeitado porque você sabe que muitas vezes você estará sozinho. E aqui ele está falando, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Fala para quem está do seu lado, a obra que Deus começou na sua vida, Ele irá completar. Amém? E aí eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia, lá em Mateus 25. Mateus capítulo 25. Vocês estão entendendo a mensagem do Senhor? Essa palavra é para você a partir de hoje. Não desistir mais daquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, vai dizer assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Veja que o servo, o Senhor, né? Ele olhou para os seus servos e lhe deu os talentos, a dracma, conforme a capacidade de cada um. Não é diferente aqui, Jesus estava falando sobre uma parábola. O Senhor, Ele jamais vai entregar algo para nós se nós não tivermos capacidade para realizá-los. E não pelo nosso mérito, mas porque Ele sabe das nossas limitações. Mas tudo aquilo que Ele entrega para nós, Ele sabe que nós podemos realizar. Diga aleluias. E veja que esse Senhor destes homens pensou da mesma maneira. A cada um deu de acordo conforme a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive... Vocês estão aqui comigo? O que ele teve? Ele teve medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem
será tirado, e lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Diga misericórdia. Olha que parábola poderosa para as nossas vidas. A parábola, ela começa a dizer que aquele senhor, ele olhou para os seus servos, não olhando todo mundo com o mesmo perfil. Ele olhou para cada servo, vendo que cada um tinha sua particularidade. Olhando para cada um como se cada um tivesse o seu perfil, a sua identidade. E conforme cada um ali estava agindo, conforme a capacidade de cada um, ele confiou talentos. O Senhor, ele tem a mesma visão sobre cada um de nós. Ele não olha para nós como iguais. Ele olha no requisito de nós sermos comparados como seres humanos, aquele que foi criado por Ele. Eu estou querendo dizer aqui em questão de identidade, fala identidade. Cada um de nós temos aqui a nossa identidade. Cada um de nós temos o nosso perfil. Quem é pai, quem é mãe aqui, por exemplo, tem 2, 3 filhos, vai ver que um filho é diferente do outro. E a maneira que o pai fala com um, não vai falar da mesma maneira com o outro. Às vezes é um filho no qual o pai pode ali, falar, e o filho vai entender, mas tem um outro filho que se ele falar, ele perde aquele filho. O Senhor, do mesmo jeito, Ele faz conosco. E este Senhor aqui, ao olhar para os seus servos, Ele falou assim, olha, para esse eu posso confiar 5. Porque eu sei que se eu der 5 para ele, ele vai multiplicar esses 5. Para esse eu vou dar só 2. Não vou dar tanto, porque provavelmente ele vai se perder no meio do caminho. Então eu vou dar somente 2 para ele administrar. E eu sei que ele vai multiplicar. E aí ele olhou para o outro e falou assim, olha, esse outro aqui eu vou dar somente 1. E eu sei que ele pode multiplicar. Só que, ao olhar para a única dracma que estava na sua mão, para o único talento que estava na sua mão, qual foi o sentimento que veio em seu coração? Medo. Fala, medo. Medo de desenvolver aquilo que o seu Senhor te entrega em suas mãos. Muitas vezes somos nós aqui na casa do Pai. O Senhor nos entrega algo. Cada um aqui tem algo que o Senhor entregou. O Senhor entrega algo e ao invés de nós desenvolvermos, multiplicarmos aquilo que o Senhor entregou, o que nós fazemos? Retrocedemos ou enterramos aquilo que Deus entregou. Diga misericórdia. E qual foi a consequência desse servo ao enterrar aquilo que o seu Senhor tinha lhe dado? Porque uma hora ele voltou, veja que passou tempos, até que o seu Senhor voltasse e pedisse conta daquilo que lhe tinha entregado. Uma hora ou outra o Senhor também voltará, e nós teremos que prestar conta dos dons que Deus nos entregou. E qual foi a consequência deste homem? Tirem dele aquilo que eu dei e tirem aquilo que ele tem e lancem fora este servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa noite o Senhor está nos chamando para nós pegarmos aquilo que Ele entregou em nossas mãos, desenterrarmos. Não estava combinado, mas o presbítero Mateus cantou aqui: remove a minha pedra, chama Lázaro para fora. Vocês conhecem essa passagem? Lázaro estava morto. O Senhor mostra aqui pessoas com sonhos, projetos, mortos, enterrados. E não é porque o diabo matou os sonhos, frustrou os sonhos, não. Porque você mesmo enterrou aquilo que Deus lhe deu por medo. Por medo de enfrentar as dificuldades, por medo de enfrentar os desafios.
por medo de avançar naquilo que Deus lhe entregou, achando até mesmo que você é incapaz de realizar aquilo que Deus lhe deu. Só que o Senhor nos fala através da palavra, que Ele nos entrega conforme a nossa capacidade. Então aquilo que você acha que você não tem capacidade, o Senhor Ele tem poder para completá-la na sua vida. Aquilo que você acha que você não pode prosseguir, o Senhor está falando: filho, vem para fora. Vem para fora que eu vivifico aquilo que você enterrou, aquilo que você matou. Não foi o diabo, foi você. Sonhos e projetos que eu projetei para a sua vida. E ainda Ele nos dá um alerta. Entenda qual é o meu propósito para a sua vida. Para que na caminhada você não se perca. Você não venha se perder em meio à busca incessante de me achar. Porque ainda tem esses que não desistem, mas por não ter a clareza, por não ter a convicção na sua mente sobre quem Jesus é, quem Deus é, os propósitos que Deus tem para a sua vida, se perdem no caminho porque não sabe para onde está indo. Não entendem qual é o seu propósito, qual é o seu alvo. Segue porque Deus mandou seguir, mas não sabe o significado. Não tem a convicção na sua mente, a salvação na sua mente. Qual é o propósito final? É de fato nós obtermos a nossa salvação. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Que nessa noite você possa buscar o direcionamento de Deus. E não só da boca para fora, mas de boca assim. Mas você venha falar do seu coração. Buscar a Deus do seu coração. A convicção daquilo que Deus tem para a sua vida. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Qual foi o dom que Deus lhe entregou, que você enterrou, ou que você tem desistido? E isso acaba afligindo até mesmo na sua vida lá fora. Porque o medo, irmãos, ele não é algo físico, ele é espiritual. E quando você olha para a sua vida, uma pessoa que vive desistindo, tudo que inicia desiste, para. Por quê? Por causa do medo. Isso é espiritual. Feche os seus olhos neste momento e comece a apresentar para o Senhor. Quais foram os sonhos que você desistiu? Qual foi os sonhos que você enterrou, projetos que você enterrou, por não saber qual era o propósito de Deus, ou até mesmo por saber, e exatamente por você saber a grandiosidade dos propósitos, dos planos de Deus, você enterrou por medo dos obstáculos que você irá enfrentar. Os desafios que você terá que enfrentar, as renúncias que você terá que fazer para você chegar até o propósito na sua vida. Começa a desenterrar agora, começa a tirar, porque uma vez que eu enterro os dons, as dracmas que o Senhor entregou para mim, eu me torno um servo inútil para Ele. Porque tudo é para o reino do Senhor, é tudo por Ele, tudo para Ele, tudo é dEle. Cada dom, talento, capacidade, capacitação que você adquire, tudo isso é para em prol do reino. É para que você venha a ser bem-sucedido. Porque o projeto de Deus para as nossas vidas é sempre nós andarmos, caminharmos em evolução, em desenvolvimento, não retrocedendo, não desistindo, não olhando para trás, mas sempre prosseguir avante, porque aquele que começou a boa obra, Ele irá completá-la na nossa vida, até a vinda de Jesus. Então eu sigo em persistência, eu sigo para o alvo, eu vou para o alvo, eu olho para o alvo. Eu almejo alcançar o alvo. Ah, Senhor, que o Senhor possa trazer em mente agora, Pai, de cada pessoa aqui nessa noite, sonhos, projetos, que essa pessoa, Pai amado, no decorrer da sua vida, da sua jornada contigo,
já desistiram, já olharam para si como inferiores, incapazes de realizar algo. E eu não digo nem somente na sua vida espiritual, ministerial, mas no seu convívio familiar, no seu convívio profissional, no seu convívio interpessoal com outras pessoas. Às vezes é uma pessoa que não se relaciona, não se comunica, porque se acha incapaz de falar algo, de estar no meio de outras pessoas, ou até mesmo de almejar algo grande para a sua vida profissional. Pessoas que estão aceitando aquilo que o mundo oferece, por não saber os grandes planos e projetos que o Senhor tem para as suas vidas. E por isso tem vários planos não acabados, projetos que nunca saíram do papel, projetos que nunca foram apresentados ao Senhor, projetos, sonhos, Pai, que o diabo tem se aproveitado em anular, porque essa pessoa se autoanulou. É aquela pessoa que ela mesma se sabota, ela mesma ali causa transtornos para a vida dela, porque ela não quer prosseguir. O medo tem sido maior do que as tuas promessas. Nós cantamos aqui que nós temos a marca da promessa. De fato nós temos. Nós temos a tua marca em nós, Senhor. Mas muitos não estão olhando mais para a marca da tua promessa. Tem olhado para as circunstâncias, tem olhado para aquilo que está vivendo, e prefere até mesmo não enfrentar os obstáculos. É aquela pessoa que fala: melhor ter paz do que guerrear, melhor ter paz do que lutar. Mas não entendeu que para obter aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, precisamos lutar para não perder, precisamos guerrear para não perder, precisamos multiplicar enquanto estivermos aqui nesta terra, para alcançarmos o objetivo maior e final, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E quando o Senhor vier, aí será completa, a nossa vitória será completa, o nosso tesouro será completo, a nossa vitória será completa, as bênçãos será completa, o propósito será completo, a visão será completa. Que a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, você não venha desistir de mais nada. Aquilo que determinar em teu coração, prossiga. Se é algo direcionado, dado pelo Senhor, profetizado pelo Pai, então não abra mais mão, mas prossiga. Não desista mais, não permita mais se sabotar, não permita mais perder aquilo que o Senhor lhe entregou, não permita mais enterrar sonhos, projetos, não permita mais anular em si mesmo a vitória que Deus já projetou para você. Levante-se. O Senhor, quando levou Ezequiel ao vale de ossos secos, Ele levou Ezequiel para uma circunstância, uma situação, um campo no qual estava bagunçado, onde só havia morte. Aonde ele olhava a bagunça, porque a palavra ela nos relata que os ossos estavam espalhados e eram muitos. Veja que o Senhor levou Ezequiel para um lugar no qual ele não imaginava, no qual ele teria que se autodesafiar, desafiar a sua fé, desafiar a sua visão, desafiar até mesmo aquilo que ele sentia em seu coração. Porque não é fácil você olhar para um vale de ossos secos e crer que ali haveria vida. Olhar para um ambiente onde havia morte e crer pelos olhos da fé que ali ossos se ajuntariam, que ali vidas
seriam vivificadas. Mas ele ousou o desafio. E assim como o Senhor o direcionou, falou: profetiza sobre os ossos secos. Pois ao profetizar aos ossos secos, você dirá: ossos e ossos se unirão, carne se unirá, nervo se unirá. E ali foram se formando exércitos, ali foram se levantando homens, mulheres. E após o sopro do Espírito Santo, o Senhor ainda falou: olha, Ezequiel, profetiza sobre os ossos, sobre este povo, sobre este exército, porque eles foram vivificados, eles estão de pé, mas dentro deles eles ainda dizem, estão desanimados, neles ainda não há ânimo, neles ainda há um espírito de morte, neles ainda há um espírito de enterro. Profetiza sobre eles, profetiza sobre eles, porque aquilo que está enterrado nesta noite viverá. Aquilo que está enterrado, desenterrado será. Começa a profetizar sobre a sua vida agora. Começa a profetizar sobre a sua vida agora. Começa a profetizar sobre a área da sua vida no qual você matou, no qual você enterrou, no qual você desistiu, você abriu mão. O Senhor está chamando agora para você trazer a vida para esta área da sua vida. Peça para o Espírito Santo soprar sobre esta área. Peça para o Espírito Santo soprar agora sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, aquilo que se encontra seco, morto, ressecado. Que venha ter vida nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar.
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É o Senhor que vai te honrar, meu irmão, minha irmã. É o Senhor que vai te honrar. Então não pense em retroceder. Não pense em parar. Pegue nessa noite tudo que o Senhor te entregou. Enfrente a tempestade, enfrente o mar alto. Enfrente as circunstâncias que estão sendo impostas diante de você. Enfrente os desafios, porque muitas vezes os desafios, ele não é para nos derrubar, é para nos forjar, nos tornar um povo forte, nos tornar um povo convicto da promessa, daquilo que quer para a sua vida. Então não olhe para o mar alto, não olhe para o mar revolto, não olhe para a tempestade, não olhe para as lutas, olhe para Cristo, o autor e consumador da tua fé. A tua visão precisa estar fita nele, a tua visão precisa estar focada nele, pois quando você estiver com os teus olhos direcionados a Cristo, nada mais te abala, nada mais faz você desistir, nada mais faz você tirar a mão do arado, nada mais faz você olhar para trás, nada mais te abala, nada mais te desanima, nada mais tira o teu vigor, nada mais tira a tua força, nada mais tira a tua esperança, porque a tua esperança é Cristo, e Cristo é vivo dentro de nós. Então se levante nessa noite, se levante nessa noite, e pegue tudo que o Senhor lhe entregou, e parta para frente, siga para frente. O Senhor não lhe fez para retroceder. Todas as armaduras que Ele lhe entregou foi visando você prosseguir e não retroceder. Foi visando você andar para frente e não retroceder. Então chega de desistir. Chega de desistir. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Te agradeço, Papai amado, por esta palavra no qual o Senhor semeou os nossos corações nesta noite. Sairemos daqui, Pai, convictos das tuas promessas, convictos dos teus propósitos para as nossas vidas. Aquilo, Pai amado, que se encontrava morto, cremos que nesta noite foi vivificado para a honra e glória do teu santo nome.
Aquilo que um dia nós enterramos, trouxemos para fora e apresentamos diante do teu trono, Pai, para que o Senhor possa assinar embaixo cada projeto, cada sonho. Te agradecemos, Senhor, pela força, pelo vigor, pela fé, pela esperança que dia após dia o Senhor tem renovado em nós. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui nessa noite, a vida daqueles que estão e que irão nos assistir posteriormente. Que a tua graça, a tua paz, que excede de todo conhecimento, que guarda os corações e os pensamentos, estejam sobre a vida de cada um, livrando-os, protegendo de toda armadilha, de toda seta inflamável do maligno. Leva, Senhor, o teu povo em segurança para os teus lares. Conceda-nos uma noite abençoada, o sono do justo, e um fim de semana no qual eles possam glorificar o teu santo nome, Pai. Que eles tenham fim de semana abençoados, em nome de Jesus. E você que creu e recebeu a palavra e a bênção do Senhor, diga amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, glorificando o nome dele, amém? Aleluias. Está encerrado, meu irmão, mais um culto. Só peço para os obreiros só assinarem a lista de presença, amém? Da nossa reunião que tivemos, e aí você já está liberado para voltar para os seus lares. Fiquem com Deus, até amanhã no culto dos jovens e domingo, Santa Ceia do Senhor.